bem com vocês? Como vocês estão? Por aqui tá tudo joinha, tudo na paz. Eu sou a Lucélia e sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui no canal. E hoje a gente vai fazer uma coisa diferente aqui. A gente vai responder uma tag. Fui tagueada pelo Alex, lá do canal Colecionismo, numa tag criada pela Catinha Santos, que é a tag Memórias Olfativas. Gente, eu vou falar com vocês. Que coisa legal foi parar para pensar para responder essa tag. Gente, mas eu voltei. Eu busquei pela memória. Gente, mas foi tanta coisa boa, tanta coisa legal que eu fui resgatando, que eu fui buscando para tentar lembrar, para poder trazer essas respostas aqui. Que foi assim, gente, que passeio, que viagem mais gostosa no meu passado, na minha adolescência, na minha infância, no início ali da minha vida adulta. Nossa, gente, muita lembrança boa. Muito obrigada, Alex, por ter me tagueado e muito obrigada, Catinha, por ter criado essa tag. Nossa, gente, foi muito gostoso mesmo, muito gostoso. Bom, e sem muita enrolação, porque a tag aqui é grande, eu tenho 9 perguntas para responder. Eu tentei fazer o meu melhor, mas vamos lá. Bom, a primeira pergunta é: quando você percebeu que era apaixonada por perfumes? Gente, é o seguinte, na verdade, a minha questão, a minha ligação não é exatamente com perfume, é com cheiros. Os perfumes, eles chegaram um pouco tarde na minha vida. Eles chegaram na minha vida para eu usar meus quando eu comecei a trabalhar, foi com 18 anos. Na verdade, eu não lembro se eu comprei o meu primeiro perfume, eu ainda tinha 18 ou se eu já tinha feito 19. Mas eu comecei a trabalhar com 18. Até então, a relação que eu tinha com os perfumes era assim: a minha mãe, ela tinha uma penteadeira enorme, cheia de perfume. Principalmente da Avon e da Christian Grey. Quem lembra da Christian Grey aí? Nossa, Christian Grey, ó, da época do Onça. Quem lembra da Christian Grey aí, já tá tendo umas dor nas costas, né? Uns bicos de papagaio aí, umas dores assim, né? Meio esquisita, né? Quando você levanta já tá doendo. Quem lembra da Christian Grey aí, já tá nessa aí, o doce tá embolando, né? Tá descendo a serra. É nesse nível aí. Pois é, eu lembro. A minha mãe tinha, a penteadeira dela era puro perfume. E só que tinha o seguinte, ela não usava os perfumes e não deixava ninguém usar também. Ela tinha um apego ela tinha um apego com os perfumes dela, porque todos os perfumes dela era o meu pai que dava. Só que ela não usava porque, segundo ela tinha alergia. Então, o que ela fazia? Ela deixava os perfumes na penteadeira, mas não usava e não deixava ninguém encostar a mão. Então, às vezes, eu abria os perfumes, cheirava. Ela não gostava, obviamente. Se ela me visse mexendo, ela também xingava, né? Brigava e tal. Mas era assim. E eu lembro dos perfumes da Christian Grey, que eram umas bolinhas, tinha umas bolinhas parecidas com as embalagens do Petit. Esse Petit da embalagem de tampinha redondinha, porque tem aqueles de tampinha de florzinha e tem os de tampinha redondinha. Os perfumes que minha mãe tinha, a maioria eram essas bolinhas, só que o frasco não era liso igual o Petit, não. Ele era lapidado, mais ou menos no estilo dos Botica 214. Mais ou menos aquilo. Tinha de várias cores, gente, verde, tinha rosa, tinha azul. E ela tinha um também que me marca muito, que é o Pretty Peach, da Avon. Quem também lembra do Pretty Peach? Ele é aquele que ele eu vou deixar a fotinha dele aqui. Ele era um frasco mais compridinho e a tampa era um pêssego. A fragrância era de pêssego e a tampa dele era um pêssego. Gente, eu lembro perfeitamente desse perfume na penteadeira da minha mãe. Mas ela não deixava usar. Não sei que fim tomou esses perfumes. Mãe, o que você fez com esses perfumes? Você deu pra alguém? Você jogou fora? Você guardou? Onde estão esses perfumes? Você guardou? Responde aqui pra gente. Conta pra nós o que foi feito desses perfumes, porque eu não sei. Mas eu lembro desses perfumes. Mas era isso.
Minha ligação com cheiros é desde sempre, né? Eu tenho muitas memórias olfativas, mas não necessariamente com perfumes, tá? Segunda pergunta. Qual era o seu cheirinho de infância? Bom, eu lembro muito que na infância eu usava o shampoo Johnson. Durante muito tempo eu usei o shampoo Johnson. A Johnson deu uma reformulada nos cheirinhos. O shampoo era aquele amarelinho. Hoje em dia tem outros, né? Tem o verdinho, rosa, acho que tem um azul também, um roxinho. Mas na época era só o amarelinho mesmo. E eu usava esse shampoo. Então, assim, o cheiro do shampoo Johnson, pra mim, quando eu chegava na farmácia e cheirava o shampoo Johnson, vinha aquela nuance de infância. E também, quem lembra do Ijapele? O Ijapele também era um cheirinho que me remete direto à minha infância. Porque eu morava eu sou filha única, né? Não tive irmãos. Mas eu morava num lote que as minhas tias tinham filhos mais novos, tinha mais velhos, mas tinham os mais novos que eu também. Então, boa parte da minha infância inteira, sempre tinha um bebê no lote. Sempre tinha um bebê rodando ali perto de mim. E a gente gostava muito. A gente gostava de dar papinha, a gente gostava de ajudar a trocar fralda, era fralda de pano na época. A minha tia, que não era boba nem nada, tacava a gente pra pôr as fraldas de molho, esfregar umas fraldas de vez em quando, era assim. Então sempre tinha, a minha infância inteira sempre tinha um bebê perto de mim. E como tinha os bebês, o pessoal usava muito Ijapele no neném. Então, gente, a minha infância inteira eu sentia esse cheiro. Também é um cheiro que me marcou muito. Eu fiquei muito triste e chateada quando a Johnson também recentemente mudou tanto a fragrância quanto o nome do óleo. Esse óleo hoje em dia, é esse óleo da tampinha rosa clarinha, sabe? Ele chamava Ijapele. Se eu achar uma foto, eu vou deixar aqui também. São dois cheiros que me marcaram bastante aí na infância, tá? Terceira pergunta. Cite um perfume e uma lembrança atrelada a ele. Bom, também aqui eu não vou citar um perfume. Eu vou citar um cheiro de um hidratante que eu fiquei muito tempo sem sentir. Mas há relativamente pouco tempo atrás eu reencontrei. E, gente, a memória foi assim, ó, na hora. Eu liguei pra minha tia na hora, mandei uma mensagem, não sei se eu liguei ou se eu mandei uma mensagem pra ela, pra poder contar que eu tava cheirando esse cheiro. O cheiro é o leite de aveia da Avene. Quem lembra aí do cheiro do leite de aveia da Avene, o tradicional, porque hoje também a da Avene já criou outros cheirinhos ali, né, pra linha. A linha já tem outros itens, mas na época era o tradicional mesmo. E a embalagem ainda hoje, eles não mudaram a embalagem, né, do tradicional pelo menos não mudou. É aquela tampa vermelha, que ela abre e tal. Gente, o leite de aveia da Avene me lembra muito essa época da infância também. Só que momentos específicos, assim. Na minha casa morava minha mãe, eu e uma tia. E o meu pai, que estava ali também. E aí, a minha tia trabalhava fora. Ela trabalhava numa clínica ortopédica. E aí era o seguinte. A graça da meninada do lote era eu e mais uns 3 nessa época. O resto era pequenininho, né? Eram uns bebês. A gente ficava esperando ela chegar em casa. Né, tia Olga? Tia Olga, maravilhosa. A gente ficava esperando ela chegar em casa, porque as nossas mães, elas estavam sempre em casa, elas não trabalhavam fora. Nem a minha mãe, nem as minhas outras 2 tias. Mas essa solteira que morava dentro de casa comigo, né? A gente morava na verdade, a gente morava junto. Ela era solteira e trabalhava fora. Então a graça da meninada ali por volta dos seus 7 anos, sim, entre 5 e 7, que eu tenho muito essa lembrança forte, 8, porque quando ela casou eu tinha 9. Então ela casou e saiu dentro de casa, né? Mas, inclusive, os bebês dela também eram os bebês Ijapele, que também me ajudaram a reforçar essa lembrança, mas enfim. Então até ali pros 8 anos por aí, eu tinha essa lembrança dela, ela chegando em casa, a gente ficava... Aí cada dia a gente inventava um negócio. Ou inventava que estava dormindo,
Ou a mulher trabalhava numa clínica ortopédica. A gente ia ligar para ela, pegava as fichas da mãe da gente, quem lembra dos telefones de ficha aí, lá nos anos 90. A gente pegava uma ficha, ia no telefone público para ligar para ela, para poder pedir ela para trazer bala, para trazer chiclete, ou só para ligar. Oi, tia Olga, tá boa? Tô bem. Gente, eu sou capaz de lembrar esse telefone até hoje. Se a clínica ela existe lá ainda. Se não mudou, eu sou capaz de ligar lá ainda. Sou. Gente, era muito fantástico. E ela chegava à noite e aí ela ia fazer ginástica. Quem lembra das ginásticas dos anos 80, né? Que ia fazer ginástica. E a gente lá, uns 5 meninos junto com ela, né, tia Olga? Você lembra, tia Olga? Oh, coisa boa. E vocês, meninada? Os primos que hoje já tá tudo velho. Vocês lembram disso também? Pois é. Gente, uma época maravilhosa da minha vida. Então, o cheiro que eu trago, né? Cite um perfume e uma lembrança atrelada a ele. Eu deixo aqui o cheirinho do leite de aveia da Avene e a lembrança é esse período da tia Olga chegando em casa e a gente naquela expectativa, que hora que ela vai chegar. E ela às vezes sempre trazia uma lembrancinha pra gente, sempre trazia um negocinho, sempre chegava com uma novidade, ou então chamava todo mundo para fazer ginástica com ela, e a gente adorava aquilo, gente. Nossa, era assim, o momento de diversão do dia era quando a tia Olga chegava em casa, tá? Então fica aí o registro. E outro cheirinho também que eu tenho com uma lembrança forte atrelada é um cheirinho dali da época de 2002, entre 2002 e 2003, que era uma época que eu trabalhava o dia todo e fazia meu curso técnico à noite. Nessa época, mais do que os perfumes dessa época, um cheiro que me marca muito até hoje é o cheirinho do shampoo e do condicionador da Palmolive Kids, o amarelinho, que hoje em dia tem, a Palmolive também criou já outros flankers aí, né? Mas o amarelinho, o tradicional neutro. Por volta ali de 2002, 2003, eu usava esse shampoo e esse condicionador, gente, até hoje. Quando eu paro no supermercado, na loja de cosméticos, que eu vejo esse shampoo, que eu cheiro esse shampoo, esse condicionador, mas me vem na hora. É uma memória olfativa muito forte que eu tenho com o Palmolive Kids, dessa época que eu trabalho. Eu saí de casa às 6h30 da manhã, voltava às 11 horas da noite, 11h30, por aí, que eu chegava em casa. Era uma época que gente, eu andava tanto, porque para ir do serviço na escola, eu pegava só o metrô. Descia na estação central, na Praça da Estação, e subia até o Alto da Afonso Pena, todo santo dia. E aí eu tinha um colega que trabalhava no laboratório ali no centro mesmo, então eu descia na estação central, passava, encontrava com ele, beijo Jean, se um dia você vir esse vídeo, tá? Lembre-se que esta época é uma época que marcou-se muito na minha vida, da gente subir na Afonso Pena a pé todo santo dia para ir para aula. Então eu passava pelo laboratório, ele já estava saindo mais ou menos no horário dele sair, a gente estudava junto na mesma sala, a gente subia a pé. Todo santo dia. E na hora de voltar, a gente também descia pra Savassi para poder pegar ônibus para ir embora para casa. Isso tudo para gastar uma passagem, gente, porque não tinha dinheiro para ficar gastando com passagem aiada, não. Tinha que andar mesmo. Hoje em dia, se fosse misericórdia, eu acho que eu não tenho um pingo, a 10ª animação, a 10ª energia, 10ª parte da energia que eu tinha nessa época. Capaz, mas eu não fazia isso mesmo. E era uma época muito gostosa, gente, porque, nossa, nessa época a gente, né, nessa idade, 19 anos, assim, né, eu tinha 19 quando eu comecei o técnico, terminei já com 20. Gente, é uma energia que você tem que assim, tudo é festa, tudo é legal, tudo tá bom, tá ótimo, tudo se aproveita ali o tempo. Gente, foi uma época muito gostosa mesmo. Nossa, eu ralava demais, mas assim, nossa, foi uma época muito boa. E o Palmolive Kids estava lá, marcando, fazendo presença. É uma memória muito forte olfativa que eu tenho, com esse cheiro também, tá? Quarta pergunta.
Tem algum perfume que você evita usar por causa de alguma memória? Não. Nenhum. Nenhum cheiro. Nem por ser uma memória ruim, que às vezes você não usa por causa de uma memória ruim, ou algo que não foi tão legal, né? Ou porque às vezes foi uma época legal também, e foi muito marcante naquela época X da sua vida, e você não usa porque, tipo assim, ficou. Aquele cheiro ficou naquela época, sabe? Também não tenho isso não. Nem pro bem, nem pro mal, nem pro mais ou menos. Eu não tenho esse tipo de coisa com nenhuma fragrância, nem de perfume, nem outro cheiro qualquer. Não tenho não. Quinta pergunta. Qual era o seu cheirinho de adolescência? Bom, eu tenho muitas memórias olfativas, né? Mas a adolescência é uma das razões quando eu demorei mais um pouco a gravar esse vídeo, é justamente por causa dessa parte. Eu não tenho nenhuma memória olfativa dessa época. Eu tenho muitas memórias da minha adolescência, memórias maravilhosas. Gente, minha adolescência foi assim, tudo de bom. .com.br. Eu não tenho nenhuma lembrança da adolescência que me traga peso, que me traga tristeza, que me traga, sabe? Eu sou uma pessoa muito nostálgica. Isso eu sou. Eu sou muito apegada à nostalgia. Então, assim, lembrar dessa época me traz muita nostalgia, porque eu já não tenho mais meus avós que eu tinha nessa época, algumas tias que eu não tenho mais, né? Mas, assim, tios ou tia, né? Que eu não tenho mais. Mas não fica uma coisa pesada, sabe? Eu não tenho memórias ruins, pesadas da adolescência, nada disso. Vem aquela nostalgia gostosa. Eu tenho um sentimento de uma saudade gostosa da minha adolescência. Mas olfativamente é um período que é obscuro. Eu não tenho nenhuma memória olfativa dessa época. Do final da adolescência, né, do início da idade adulta, que foi com 18 anos, quando eu comecei a trabalhar, que aí eu já comecei a ter as minhas coisas, dentre elas perfumes, aí eu já tenho mais. Se contar entre os 18 e os 20, eu tenho bastante memórias olfativas. Mas até esse final da adolescência ali, né, pensando na adolescência ali dos 14 aos 18, né, ao final dos 17, na verdade, eu não tenho nenhuma que me venha assim à mente com tanta clareza, pelo menos. Não tenho nenhuma memória olfativa da adolescência. Mas eu sei que nessa época, lá em casa, o que tinha muito era um hidratante de abacate, que meu pai comprava, que eu não lembro a marca, gente. Não lembro nem a cara do creme. Mas o cheiro, eu tenho uma lembrança do cheiro, que era muito gostoso. E eu passava todo dia, né? Porque minha mãe disse que a gente não podia sair russa. Russa, pra quem não sabe, é quando a pele fica esbranquiçada. Ou às vezes, acontece muito quando a gente toma banho, que às vezes o sabonete é mais adstringente, limpa mais. A pele fica com aquele aspecto esbranquiçado. Lá em casa, o povo fala que é ficar russo. Isso é tá russo. Então, para tirar o russo da pele, a gente passava creme, né? Hidratante e tal. Então, tinha esse creme de abacate e tinha shampoo. Lá em casa tinha sempre. Era os Colorama. Quem lembra dos Colorama? Nessa época, ali, anos 90, ou era, a maioria das casas, ou era o Colorama, ou era o Aquamarine. Quem lembra do Aquamarine também? Ah, você é velho, cara. Você é velho, igual eu mesmo. A gente lembra dessas coisas, meu filho, já a serra tá descendo. Mas, e lá em casa, mas os shampoos Colorama que lá em casa tinha, eram de ovo, que tinha um cheirinho que, apesar do nome, né, shampoo de ovo, mas o cheiro era maravilhoso. Se eu achar foto, eu vou deixar as fotos aqui. Era um shampoo de ovo e o de babosa. Era os dois que sempre revezavam lá em casa. Eu tenho lembrança dos cheirinhos também. Eu lembro deles. Mas não posso dizer que é uma memória olfativa, sabe? Marcante. Marcou essa época. Talvez se hoje eu sentisse esses cheiros, aí às vezes poderia vir essa memória. Mas como já não tem mais,
Não é algo que eu me lembre assim como algo marcante dessa época, sabe? Então, assim, olfativamente a minha adolescência é bem nebuloso ali. Sexta pergunta. Cite um perfume que lembre alguém especial. Bom, esse daqui, eu selecionei aqui um perfume que é uma memória bem recente, mas ela é marcante. Bem recente mesmo. O perfume que eu vou citar aqui é o Crazy Feelings, da O Boticário. Esse perfume aqui, eu já falei isso aqui no canal, em algum vídeo aí, que esse perfume pra mim, ele tem... Nossa, gente, que cheiro maravilhoso. Ele tem um cheiro de flor de camará. Ele tem várias nuances que eu sinto aqui, mas o que ressalta no meu olfato é o cheiro de uma florzinha que chama camará. Provavelmente ele não tem essa nota, não foi essa a intenção do perfume, mas a composição dele chega numa fragrância que me remete a essa florzinha, tá? É uma florzinha do mato mesmo, essas florzinhas que você acha no mato. Ela faz tipo um buquezinho. Eu vou deixar uma foto aqui também. Ela faz tipo um buquezinho. E eu tenho muito essa lembrança com a minha mãe. Porque minha mãe, ela faz xarope dessa florzinha. E quando eu peguei esse perfume no Boticário, me veio muito essa... E eu custei a lembrar que florzinha que era essa. O cheiro tá na cabeça, mas você custa ligar o nome à pessoa, sabe? E aí eu levei esse perfume lá em Guanhães para ver se a minha mãe sentia o mesmo cheiro que eu. Ela sentiu alguma parecência ali, mas não tão forte quanto eu não. Mas aí, como eu levei... Por quê? Porque eu sei que ela sempre tem um camará lá com ela. Porque ela faz xarope dele. Xarope para tosse, para resfriar essas coisas. Ela ferve ele lá e põe mel. E às vezes tem alguma outra flor, alguma outra folha, não sei. Mas eu sei do camará, do mel, às vezes açúcar, melado, o que for. E ela faz xarope dele para resfriar. Ela sempre tem desses xaropes por lá. É raro você chegar lá e não ter. Então, o cheiro é uma memória relativamente recente, mas é uma memória forte. É eu pegar o Crazy Feelings, eu sinto o cheirinho de camará e já logo me vem a imagem da minha mãe. E além de tudo, para ficar uma coisa ainda mais simbólica, eu sinto no Crazy Feelings, o pessoal fala muito que ele é difícil, que ele é um perfume difícil, um cheiro difícil, não sei o quê. Para mim ele tem cheiro de conforto. Ele me traz uma sensação de conforto, de aconchego, sabe, de você estar enrolada naquela manta felpudinha gostosa, de você estar, sabe, acolhido. E nada mais representativo do que mãe, né? Então, é um cheiro que, assim, é uma memória muito recente, mas é muito forte. Crazy Feelings, que me remete à minha mãe. Beijo, mãe. Daqui uns dias a gente vai se ver, se Deus quiser, é aniversário dela. E a gente vai estar juntas, se Deus quiser. Então, Crazy Feelings me lembra Mamilis. Sétima. Cite um perfume que te lembra uma viagem. Na verdade, não foi o perfume que eu levei para viagem, não. Tá? Foi um óleo em creme que eu levei para viagem. Que foi uma viagem que eu fiz para Florianópolis, junto com o meu marido, que na época ainda era namorado, né? Foi o seguinte... na época, isso foi em 2014. Eu tava tentando tirar carteira e não tava conseguindo avançar nas aulas, porque o carro não ajudava, eu também acho que não tava muito legal ali, e eu tava muito desanimada. Sabe aquele negócio assim de, será que eu tenho tino para isso? Será que eu tenho habilidades psicomotoras, cognitivas, coordenação motora para dirigir, gente? Porque dirigir, quem dirige aí sabe. Você tem que... 500 mil coisas acontecendo e você prestando atenção. Dirigir é uma loucura. E eu tava muito desanimada com isso. Eu falei assim, gente, será que eu tenho tino pra isso? Será que eu sirvo pra isso? Né? Será que eu vou dar conta e tal? Que negócio. E meu marido, pra me incentivar, ele me deu umas aulas de presente e falou comigo assim, olha, se você passar de primeira, eu te dou um presente. Aí eu falei com ele assim, que presente? Aí sabe quando a pessoa parece que responde assim, meio... Sabe assim, uma viagem. Aí eu disse, pra onde, né? Vamos ver se compensa, né? A proposta. Aí ele pensou assim, Florianópolis.
Pois bem, isso era mês de janeiro. Quando foi em fevereiro, eu fui lá fazer meu exame e eu passei, gente. Eu tirei carteira de primeira. E o que aconteceu? Ele me deu a viagem, né? Teve que me pagar, porque, né? Dívidas são para ser pagas. E aí a gente viajou em novembro. E aí então foi uma viagem assim, que a gente planejou, que a gente programou o ano inteiro praticamente, né? Porque de fevereiro a novembro é o ano inteiro. Então a gente pesquisou, programou o que tinha em Florianópolis, como que a gente chegava lá, o que que faria, o que que fazia, não sei o que, tal, tal, tal. E eu levei, e o cheirinho dessa viagem é o Hit, da Lacqua di Fiori. Só que assim, na verdade, eu não levei o perfume, eu não tinha o perfume na época. Eu levei o óleo, nossa gente, o óleo em creme dele, que é uma maravilha. Se alguém ainda tiver acesso à Lacqua, alguma coisa, compre o óleo em creme, se a Lacqua ainda tiver, que eu não sei se tem. Gente, é perfeito. Se você usa no banho, você usa como óleo, ele fica bem oleosinho. Agora, se você usa na pele logo depois que você saiu do banho, na pele seca, úmida, ele funciona como um creme hidratante, maravilhoso. Não precisa de perfume, tá? Porque ele é perfumado por si só. Então eu levei esse óleo em creme. Gente, que coisa maravilhosa. Então o cheirinho que me lembra uma viagem é o cheiro do Hit. Nessa viagem para Florianópolis em 2014, gente, coisa mais maravilhosa do planeta. O lugar, a viagem, foi tudo de bom. Oitava, cite um perfume que lembre uma data. Eu vou permanecer nessa época pelo seguinte, porque para esta viagem eu comprei um sabonete que mudou minha vida e até hoje, né, é um cheiro que está comigo, sempre ele está por aqui, que foi o Alma de Flores. O que aconteceu? A data dessa viagem foi dia 3 de novembro de 2014. Aniversário da minha prima, que por sinal está chegando de novo. Um beijo, Andresa. Vou lembrar de te mandar mensagem este ano, viu, querida? Eu sempre esqueço. Eu lembro do aniversário, mas não mando as mensagens. Eu sou assim, gente. Quem é assim também desmemoriado? Eu acho que não é só desmemoriado, não. A gente daqui a pouco eu mando e não manda. Mas, dia 3 de novembro de 2014, eu tive uma aula de manhã na pós-graduação. A aula acabava meio-dia. Eu estava de férias do trabalho. Na época eu trabalhava à tarde. Então eu estava de férias do serviço. Então eu fui na aula de manhã. Saí meio-dia. O voo era 3 horas da tarde em Confins. Quem conhece o aeroporto de Confins sabe que de BH a Confins é um chãozinho. Confins é uma outra cidade que nem divisa com BH faz. Então, eu saí da aula, passei na farmácia em frente à faculdade para poder comprar antialérgico, remédio para dor de cabeça, essas coisas que a gente leva para viagem, né? E o Alma de Flores estava lá perto do caixa de promoção. Era aquela caixinha que vem com 3. E eu lembro até hoje, estava R$5. E eu olhava para aquilo, gente, eu sempre vi os Alma de Flores lá, mas sabe quando você não dá bola, assim? Nunca tinha dado bola para ele? Tava lá, né? Aí eu peguei e falei assim, tá muito barato, né? Deixa eu levar. Levei, lembro até hoje, de eu tirando da caixa maior, colocando os sabonetes dentro da minha mochila, porque eu tinha que sair correndo para ir para a rodoviária, pegar o ônibus para ir para o aeroporto. Porque o voo era 3 horas da tarde. E quando eu cheguei lá, eu tinha levado, nem lembro que sabonete que era, mas quando eu cheguei lá, falei, vou abrir o Alma de Flores para ver qual é que é, né? Gente, nunca mais deixei de ter Alma de Flores. Então essa viagem foi marcante por várias situações, inclusive por eu descobrir o cheiro maravilhoso de Alma de Flores. Então a data é 3 de novembro de 2014 e o cheiro é o cheiro do Alma de Flores. Não era o perfume, era o sabonete, mas marcante. Nona pergunta. Daqui a 10 anos, qual perfume te fará lembrar deste ano? Gente, por enquanto, vou ficar devendo essa resposta para vocês. Eu ainda não tenho, não assim que me venha de bate-pronto. De bate-pronto não, tem dias que eu tô pensando, né? Um cheiro de 2022 ou dessa época de modo geral, né? Não tenho, vou ficar devendo essa. Talvez para ano que vem, né, 2023, 2024, às vezes eu vou ter algum cheiro que vai me lembrar essa época, 2022, 2021, né? Mas por enquanto ainda não tem, não. Não consigo lembrar, assim, de nenhum cheiro que seja marcante para essa época, sabe?
Ainda não tenho não. Essa fica para a próxima. E a 10ª, que não é exatamente uma pergunta, né? Convide 3 amigos para responder a tag. Eu vou taguear aqui a Jafofa, do canal Jafofa Perfumes, uma querida, uma gracinha de pessoa. O canal dela é bem variado, ela principalmente, né, criou o canal para perfumaria, mas no fim das contas o canal dela tem de tudo, gente, é muito legal. Tem vlog, ela mexendo nos perfumes, ela cuidando das plantas, ela cuidando dos cachorrinhos, ela da floricultura. É muito legal o canal da Jafofa, recomendo. Vou deixar aqui também, né, o canal delas, dessas lindas que eu taguei aqui. Então a primeira é a Jafofa. Depois a Érica Souza, do canal Érica Souza. Também uma graça de pessoa, o canal dela é uma delícia. Ela faz muito favoritos, usados da semana, comprinhas. Ela faz resenha dos cheirinhos que ela vai adquirindo, dos produtos que ela vai testando, de maquiagem, de cabelo, de beleza, de perfume, enfim. O canal da Érica é bem variado também. Ela é uma graça, já me influenciou, gente. Érica é só sucesso, tá? Cola na Érica que você brilha. E a terceira é a Ive, do canal Ive Perfumada. A Ive também é uma graça de pessoa, que eu já sigo ela há muito tempo. Eu acompanhava o canal dela, o canal anterior que ela tinha, né, que era o Cheirão da Flor. E depois ela parou de gravar e agora ela voltou. Fiquei muito feliz quando o YouTube me indicou um vídeo dela. Na hora que eu cliquei, que eu ouvi aquela voz, gente, que coisa boa. É você ouvir aquela voz que já te era familiar, sabe? Nossa, fiquei muito feliz quando ela voltou com o canal. Então, são essas 3 que eu taguei: Jafofa, Érica e Ive. E você também, que tá aí do outro lado, se você tiver suas memórias olfativas, tiver um cheirinho, seja de perfume, de creme, de shampoo, do que for, de alguma flor, de alguma época, de qualquer coisa que seja, conta aqui pra gente, a gente também quer saber, vamos trocar essa ideia, vamos compartilhar essas memórias, que são coisas tão gostosas que a gente passa na vida, né, e que ficam marcadas para sempre nas nossas memórias, nas memórias de quem a gente ama, né, e de quem nos ama também. Então é isso, minha gente. Alex, mais uma vez, muito obrigada por ter me tagueado. E Catinha, muito obrigada por criar essa tag que nos faz resgatar coisas tão gostosas que a gente já viveu aí, né? Um grande beijo para vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!